Salve, nação corintiana! Bem, vou apresentar, meu nome é José. Galera, tô abrindo um canalzinho novo aí, Jornalismo do Timão. Para quem gosta de ver os comentaristas comentando sobre o Coringão, então galera, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que é vídeo todo dia aqui no canal, galera, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os créditos para a ESPN Brasil, beleza, galera? Então bora pro vídeo que deu o que falar. Yuri Alberto, perto de chegar no Corinthians, vídeo, galera. Tá bem pertinho. E os comentaristas comentando sobre Corinthians e Santos, que vai dar o que falar. Será que o Coringão goleia de novo? Bora pro vídeo. E o Yuri Alberto, ele está próximo do Corinthians. Eu quero saber do Djalminha, do Mauro e do Pascoal. A gente está falando há tempos aqui que o Corinthians precisa de um 9, de homem de área. A chegada do Yuri Alberto eleva muito o nível do time do Corinthians, hein? Posso responder com uma letra só? Pode. Só uma letra eu vou responder. Pascoal. Se ele muda... Sua consciência concordou com você, Pascoal. Puxa vida. Se o Yuri Alberto melhora o rendimento do Corinthians... Não é essa a pergunta. Muda o patamar do Corinthians e entra no time dos favoritos para as competições? Muda o patamar do Corinthians. Pode pensar em... Pascoal? Pode pensar em coisas maiores? Sabe por quê? Muda assim. Você vai ter um centroavante, você vai ganhar um jogador de lado de campo, Roger Guedes. Olha como é que você já vai ganhando. Rapaz, Roger Guedes, William, Yuri Alberto. Mantuan, olha, vai. Aí o Zé Colmeia de Itaquera, da Cambalhota de Alegria. Alô, Zé, meu amigo Zé Colmeia, lá de Itaquera, grande corintiano. Também tem o Talibã da Fiel. Talibã da Fiel é um perigo, hein? Grande Talibã da Fiel deve estar louco agora com a notícia do Yuri Alberto. Ô, João, eu acho que não melhora só. Ele é um bom jogador, um centroavante com qualidades. A gente está vendo aí lances dele já jogando pelo Zenit, lá na Rússia. Seria empréstimo até junho do ano que vem. Junho do ano que vem. O treinador dele lá na Rússia já disse que ele não ficará, que ele vai sair, mas ele não será comprado porque o Zenit não quer vendê-lo. Vem, joga e volta. Porque quando acalmar lá. É bom explicar para você que tem em casa, deixa a gente explicar. Por que esses jogadores da Rússia e da Ucrânia vêm para o futebol brasileiro e vão para outras equipes do futebol pelo mundo? Porque a FIFA deu a seguinte orientação, é uma determinação da FIFA. Jogadores estrangeiros na Rússia e na Ucrânia podem assinar contrato com vínculo de empréstimo até o meio do ano que vem com qualquer outra equipe. Esticou esse prazo aí. Esticou esse prazo, que era até o fim desse ano, passou para o meio do ano que vem. Então, isso é possível, sem que haja a compra do vínculo esportivo para que o jogador seja liberado definitivamente. Eles estão emprestados. É o caso do Maicon do Corinthians. Inicialmente era até o meio desse ano, né? E aí depois esticou agora até junho do ano que vem. Interessante. Quer dizer que com o Yuri Alberto o Timão entra ali no topo de favoritos, por exemplo, Campeonato Brasileiro, que aliás está a 3 pontos do líder Palmeiras, não poderá jogar a Libertadores contra o Boca, caso o Corinthians passe quartas de final ele entra, e Copa do Brasil, o Corinthians já está nas quartas de final, então ele vai poder jogar. Muda mesmo o patamar em termos de favoritismo de títulos, ô Djalma? Muda sim, João, porque o Corinthians tem uma excelente equipe, mas faltava esse cara, faltava esse 9. Nós não estamos falando de qualquer 9. O Yuri Alberto mostrou potencial aqui no Brasil, foi vendido para o Zenit por um valor alto e eu acho muito difícil o Corinthians conseguir, porque um jogador de 21 anos, ele estava jogando bem lá, então é difícil que alguém da Europa não veja esse jogador e não queira ter esse jogador, porque jovem, muito potencial, se vier realmente para o Corinthians pode se candidatar aí a brigar entrar nessa briga daqueles que teoricamente seriam os 3, né, que a gente esperava que tivesse na frente, Flamengo, Atlético e Palmeiras. O Corinthians entra aí de igual para igual com essas 3 equipes, porque o Yuri Alberto é um grande jogador e com o crescimento do Jô, que já é um jogador que estava mais para o final de carreira. O Corinthians já estava crescendo, com o Yuri Alberto, imagina só. E amanhã teremos o reencontro, né? 3 dias depois do Corinthians atropelar o Santos, 4-0, eles se enfrentam amanhã de novo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E nós conversávamos aqui que será o jogo dos miúdos contra os miúdos, é isso? É garotada de um lado e garotada do outro? O Vitor Pereira vai colocar amanhã um time com muita gente nova já pensando no jogo com o Boca na terça. A informação que eu tive, o Corinthians vai
tirar alguns jogadores do time principal dessa partida aí, porque pensa o jogo contra o Boca Juniors. Então, que é terça-feira já. É terça-feira. Então, o jogo de sábado para terça. Claro. É bom lembrar que o Corinthians acabou perdendo 2 jogadores titulares absolutos nos últimos jogos, né? O Renato Augusto sentiu um incômodo na panturrilha e o Gil sentiu aquela contusão muscular na face posterior da coxa. Então, porque o Gil estava jogando 8 partidas seguidas, Sim, se não me aí falha a acabou memória. estourando isso aí. Acabou, e a panturrilha também do Renato Augusto fez diferença. Sim. Acabou ficando fora. Tem jogador que não gosta de ficar fora, e a gente entende. Por exemplo, o Fagner está precisando jogar, ele está voltando de lesão. Esse aí pode jogar, hein? Ele está precisando voltar. O Corinthians deve ter uma formação bem diferente, pela informação que eu tive, porque o técnico do Corinthians, o Mauro já explicou isso aqui, mas é sempre bom a gente explicar. O técnico do Corinthians não fala nem para os jogadores qual time vai entrar em campo. 2 horas antes do jogo é que ele reúne a rapaziada e passa. Mas o Mauro Naves sabe o time. Ah, é? Aquela fonte. Sem duvidamente. A fonte do Mauro Naves. Ô, Mauro. É uma fonte. Ô, Mauro, ele não vai. Conte. Ele não vai descansar a garotada, não, porque a garotada que vem dando conta do recado. Ele vai descansar só os mais velhos? Ô, Djalma, quando você tinha 21 anos, você jogava quarta, domingo, ou quarta e sábado e tal. O futebol brasileiro sempre foi de quarta e sábado e você não reclamava e ninguém reclamava. Agora, esses meninos aí vão reclamar. Não, e quando tinha 22, 25, 26, jogava isso aí. Ele não queria sair, não. Quarta e domingo. Agora jogar 3 dias para esses meninos aí, parece que já está sendo um absurdo. Isso pode ser pros de 30 e tantos que ele tem lá, mas pra essa meninada, a meninada toda quer ajudar. Agora, quer jogar. aqui. Quem deve mudar muito também, que eu esperava que não, que fosse tentar mudar sua postura e tal, é o time do Santos. O Santos vai mudar muito? Estão falando em pelo menos umas 4 mudanças no time em todos os setores. Na defesa, Camacho voltando pro meio, o Ângelo sendo titular no ataque. Entendeu? Até que enfim. Pelo menos umas 4 mudanças. Agora, principalmente a postura, né? O Santos foi o pior Santos contra o melhor Corinthians, não podia dar em outra, né? Mas muito daquele de comprometimento e tudo, foi o que a diretoria reclamou. Bom, a gente viu a entrevista do técnico, dizendo que foi uma vergonha, que nunca aconteceu isso. O Bruno Mendes, o nome dele apareceu no bid, ele vai pro jogo, hein? Esse joga. E o Cantilho está suspenso na Libertadores, deve jogar também. Ele está suspenso, não pode jogar contra o Boca. Não pode jogar contra o Boca, deve jogar. E aí, Mantuan e Mas Adson, aí ele vai ter que tirar esse que está atrás de você, o Juliano, que aí joga o Cantilho com o Duqueiroz no meio campo. Reserva para terça, né? E o Santos bem mudado, como está dizendo aqui o Mauro, né? Eu até esperava que não, assim, quando acabou o jogo, pela entrevista, que fosse só o presidente teve lá, só uma cobrança, né? Fosse mais uma cobrança e tal, até porque não tem tantas opções assim, o Santos para mudar, mas eu acho que o Fábio Bustos não gostou da parada lá e vai botar uma mudança, pelo menos, em cada setor. 2 na defesa e uma... o Ângelo é como água, né? Próximo raio de lá tem que entrar, impressionante. Esse moleque é muito bom jogador. 17 anos. Muito bom jogador. E veio de uma contusão muscular com 17 anos. 2 partidas ele já vinha entrando. Esse jogo contra o Corinthians só foi entrar já no segundo tempo, né? Então já é na parte final do jogo. Então, para mim, o Ângelo é o melhor tecnicamente, melhor jogador do Santos tecnicamente. Sim. Melhor jogador. Tem aqui um provável Santos, que pode ser... Foi o Sapão que mandou para você? Foi o Sapão da Vila. Tá meio com a cabeça inchada até hoje, depois da pancada no meio de semana. Ele nervoso e sai gritando. Mas olha aqui, John, Auro, Velasquez, Bauerman... São 2 mudanças, ó. Auro e Velasquez já seriam as 2 mudanças na defesa. Gol também. E o John no gol também. Felipe Jonathan ou Lucas Pires, dúvida. Rodrigo Fernandes, Camacho ou Sandri, Léo Batistão e Lucas Braga. E a dupla do barulho lá, os raios, Ângelo e Marcos Leonardo na frente. Esse pode ser o peixe. Então, o Camacho pode ser a mudança do meio. Você falou aí no Auro e Velasquez da defesa, além do goleiro, enfim. O goleiro está suspenso, terceiro amarelo. Só por isso, né? Por isso, tem um goleiraço, né? Só 2 se salvaram ali, segundo o próprio técnico, né? O goleiro e o Marcos Leonardo. Então só mudaria mesmo por causa disso. Mas essas 2 na defesa aí, Auro e Velasquez. Mas enfim, é o que se espera, o torcedor quer outro Santos, né? O John só tem um jogo no ano, porque o João Paulo entrou, tomou conta, não saiu mais. Super bem mesmo. Agora,
Um jogo importante, todos os jogos são importantes, mas o clássico mais importante é aquela história do São Paulo e o Palmeiras, agora em Corinthians e Santos. Que é o mata-mata, o Corinthians fez a lição de casa. Esse aí, é bom ganhar, não deixar o Palmeiras disparar, ainda mais se puder ter uma oportunidade de realmente trazer o centroavante do quilate do Yuri. Você tem que ficar coladinho ali, porque seu time vai mudar assim de patamar. Dá pra brigar pelo título. E outra, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí na Libertadores, quem que vai passar, que horas que você vai virar pro brasileiro. Se você estiver muito distante do Palmeiras... Quem vai passar é o Corinthians, presidente. É o Corinthians. Então tá. Tomara que você tenha razão, eu torço sempre os times brasileiros, todos os brasileiros, tomara que você tenha razão. Eu só não sei o adversário do Corinthians. Mas vai chegar uma hora que vai cruzar brasileiro com brasileiro, um vai cair, né? Como a gente já vai ter aí o Flamengo e Atlético. E aí se você fica, porque é muito normal, hoje é legal falar, mas estão reclamando do quê? Está nas 3 competições. Está, mas está até quando? Com que força? Daqui a pouco ficou só o brasileiro, mas na Copa aí do você Brasil, olha lá pra cima, o Palmeiras já tá com uma distância que não dá pra pegar. Outra fase, não dá pra saber quem vai ser o adversário. Não dá. Não dá pra saber. A Libertadores da América, o Corinthians tem o Boca Juniors pela frente. E depois Tolima ou Flamengo. Acho que tem que pensar passo a passo, né? Porque o Boca já não é pouca coisa para você conseguir ultrapassar. E o Boca não será aquele Boca tão ruim que veio jogar contra o Corinthians na fase anterior. Terá o Villa, hein? O Villa vai jogar. E o Villa que desequilibra, né? Desequilibra, dentro e fora de campo. E o Boca Juniors e União Santa Fé jogam hoje pelo campeonato argentino, que você pode ver na ESPN e no Star Plus. É bom ficar de olho no Boca aí também no campeonato Boca argentino. que nesse jogo... Tolima faz a final domingo agora? Domingo, 18 horas, perdeu a primeira 3-1. Ibagué, contra o Atlético Nacional. Está numa situação difícil porque levou 3-1 no primeiro jogo e agora vai ter que tirar essa diferença para ser bicampeão colombiano. O Tolima é o atual campeão colombiano e quarta-feira recebe o Flamengo, e é jogo que interessa a torcida do Corinthians, porque se o Corinthians passar, ele pega ou o Flamengo ou o Tolima nas quartas de final.